Seja muito bem-vindo, batera! Aqui é o João Apolinário e hoje eu vou passar algumas orientações sobre como você ser um baterista de sucesso e a minha proposta nesse vídeo é fazer com que você entenda como evoluir musicalmente. Isso vai valer também para as práticas, certo? Isso aqui é um assunto que vai mais de assunto de faculdade. Isso aqui eu desenvolvi muito estudando quando eu estava no Unopar, fazendo administração. E eu percebi que essa necessidade era uma coisa que eu subestimava antes de ir para a faculdade. Isso aqui deveria ser ensinado no ensino médio, mas infelizmente só se ensina na faculdade. Então é uma coisa que eu vou ter que explicar para que você possa entender e evoluir a sua mentalidade. Isso aqui não é teoria musical. Se você veio aqui para ver teoria musical, não vai ter. Se você veio também para ouvir mimimi ou coisas que vão te agradar, você já está no vídeo errado. Se você quiser, você pode sair que ainda dá tempo. Porque isso aqui que eu vou falar é coisas que vão servir para homens e não para meninos, certo? Isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa que vai te ajudar a evoluir, é coisa pra gente casca grossa. Isso aqui literalmente é um divisor de águas entre homens e meninos na música. Isso também vai valer para mulheres. Então, nós vamos falar o divisor de águas de crianças e adultos, musicalmente falando. Então vamos lá. Antes de mais nada, um dos pontos importantes que eu preciso te explicar, te mostrar como você desenvolver a sua criatividade através da música é você ser curioso, certo? Porque a curiosidade, de uma forma moderada, de uma forma sadia, ela vai te ajudar a crescer musicalmente. Um dos pontos que eram muito preconceituosos no início da minha carreira musical, principalmente com a dança, era querer aprender outros tipos de dança de salão, certo? Então o que eu fiz? Eu tive que quebrar esse paradigma quando eu queria entrar numa escola de dança, certo? Então eu tive que fazer o seguinte, eu tive que abrir mão de tudo que eu sabia, abrir mão de tudo que eu vivia e me integrar na escola de dança. Na época, quando eu fiz escola de dança, era a HIT, uma escola de dança que era ali na Avenida Maringá. Para quem conhece Londrina já sabe onde é. E isso aconteceu da seguinte forma. Eu tive que ter confiança em mim para entrar nesse processo. E quando eu entrei nesse processo, eu lidei muito com as minhas limitações, que era o quê? Crenças, conversas populares, que me ajudavam a sempre dar um passo atrás no meu aprendizado, na minha evolução, na minha forma de lidar com a situação. Então ali eu comecei a construir um plano de desenvolvimento. Eu vou entrar lá, eu vou aprender, eu vou desenvolver e depois eu vou seguir os meus objetivos. E foi assim que aconteceu. Eu entrei, ganhei a bolsa. Na época eu dançava break dance, eu não fazia dança de salão nenhuma. E eu ganhei a bolsa. O que eu tive que fazer? Pelo fato de eu não pagar, eu tinha que fazer um plano de obedecer um cronograma que eles me apresentavam para eu ensinar ou ajudar as pessoas a desenvolverem os assuntos na dança. Dança de salão envolvia os diversos estilos que você pode pensar. No meu caso, eu tive que aprender samba, sertanejo, bolero, salsa, zouk, enfim. Tudo não fazia parte da minha forma de pensar, da minha forma de lidar com a arte. Porque, na verdade, eu estava lidando com arte, não com o meu gosto musical. Então, eu tive que ter um plano para desenvolver aquilo. E agora nós vamos anexar ao ponto importante sobre isso. Eu tive que desenvolver um plano. O plano era o quê? Entrar, passar pelo processo do black box. O processo do black box nada mais é do que você entrar em um universo, aprender tudo que tem ali e depois sair com um conceito diferente do que você aprendeu, certo? Eu digo black box porque é um termo complexo,
Você vai aprender todos os processos, toda a orientação, postura, a conduta, a forma de se expressar. Tudo isso você vai ter que passar ali dentro daquele processo e depois sair refinado. Eu posso dizer que aquilo ali é um processo de refinamento. Os conteúdos eu já disse. O conteúdo dançante, as matérias, enfim, praticamente era uma faculdade de dança de salão. Eu fiquei um tempo ali, aprendi a me portar, lidar, conversar, atender o pessoal. Hoje eu vejo o seguinte, quando as pessoas vêm a mim, elas querem um plano, certo? E esse meu plano é o quê? Fazer com que eles se sintam seguros. Porém, você precisa entender que existem duas vias. Uma é a via de eu apresentar todo o conteúdo, apresentar, assim como você está vendo aqui na internet. Apresentar o conteúdo, te mostrar a minha proposta, ver, explicar tudo tintim por tintim. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um objetivo concreto. Que aqui nós vamos ver o que eu preciso. De um plano concreto. O objetivo concreto é a proposta do que eu vou te apresentar ou o que você acha do curso, ou do lugar, ou de algum curso, enfim, você vai observar que tudo tem um objetivo. Se você veio aqui, é porque você quer aprender e chegar num objetivo para te ajudar, certo? Então vamos lá. Todo plano tem um resultado e tem um objetivo. Então você precisa entender que aquele conceito vai funcionar de alguma forma, vai ter um passo a passo para você entender como vai funcionar. E isso aconteceu também na faculdade. Existiam as grades, as matérias semestrais, as avaliações, eu tinha que passar todo esse processo. E aqui na Apple Drums é do mesmo jeito. Então, musicalmente, você precisa entender o seguinte: você precisa criar um plano e que esse plano seja concreto, realizável. Você precisa literalmente colocar no papel e praticar. Quando você pratica, aquilo funciona de uma forma mais organizada. Esse é o segundo objetivo de um plano de sucesso. Se você quer algo e quer que aquilo aconteça, você precisa seguir uns passos e depois se organizar para fazer aquilo acontecer. Um bom exemplo é você chegar na mesa de jantar e tá tudo bagunçado. Você não tem espaço para a mesa, você não tem espaço para o prato, você não tem espaço para o guardanapo, não tem espaço para o copo, enfim. Fica aquela bagunça toda. E o que você precisa entender? Você precisa organizar, tirar o desnecessário, tirar aquilo que você gosta, tirar tudo pro momento, pro objetivo. Você organizou, você consegue ter clareza. E clareza é a chave do negócio. Porque para você ter sucesso, você precisa ter uma visão clara. Eu quero, daqui 5 anos, ter isso. Eu quero ter um carro. Eu preciso trabalhar, juntar uma grana e fazer isso. Uma das coisas que eu sempre falo é: não entre em empréstimo. É furada. Mas vai da necessidade de cada um. Se você consegue pagar o empréstimo, você consegue parcelar, enfim, tá tudo certo. Isso aqui é um assunto que eu não precisava falar, mas estamos aqui. Quando você faz e segue o plano, o objetivo, se organiza, você precisa fazer o quê? Dar a partida no carro e dar a direção. A direção é um dos pontos elementares quando você sabe o que quer. Certo? Você chega aqui no meu canal, ou chega em qualquer canal de bateria, você aprende alguma coisa ali. Qual que é o direcionamento? É você chegar depois na bateria e resolver. Se é um conceito mais intelectual, você precisa processar aquilo e fazer aquilo funcionar. Você precisa engajar aquilo na sua mente e trazer
de forma física, em forma prática. Tudo que você pensa, querendo ou não, se torna físico quando você faz, quando você realiza ou não. Então, quando você dá a direção para aquilo, isso começa a tomar forma. E se você faz aquilo com muita frequência, se torna um hábito. E quando aquele hábito se torna frequente, vira você, vira uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de não sucesso. Esse termo é novo, uma pessoa de não sucesso. Mas para pensar um pouco comigo. Sucesso e fracasso dependem de uma coisa. Eu acho que você já conseguiu entender aqui, ó. Rotina. Se você não tiver uma rotina clara, com plano, organização, com direção, de forma objetiva, você não vai ficar voando com os assuntos. Ah, eu conheço tal assunto, eu conheço tal, eu sei trabalhar com isso, eu conheço isso, eu vi um amigo fazer isso, enfim. Você viu que as pessoas falaram pra caramba, você pegou muita coisa, mas chegou na hora de agir, não saiu nada. Certo? E esse é o plano perfeito para você ter sucesso. Você precisa de um plano, organização, direção e o quê? Quando você faz tudo isso, chega a um ponto em que você degustou tudo aquilo que você tinha em mente. E esse é o processo de conclusão. O processo de conclusão literalmente é quando você faz um risco aqui e soma tudo. Tudo que você pensou, organizou, dirigiu, vai chegar num ponto que vai dar mais ou menos. Certo? E agora nós vamos para uma outra parte, que esse vídeo está grande aqui, mas está legal, que eu preciso te dizer sobre relação ao tempo. Então vamos lá, o processo de tempo você viu, né? A edição faz o negócio ficar legal. Então bora lá. Uma das coisas importantes no processo de aprendizado é a ferramenta chave. O tempo. O tempo ele é amigo de duas formas. Uma, sendo que as variáveis são a prática e aqui a constância. Então vamos ver aqui, ó. Constância, prática. Existe um ditado popular que diz o seguinte: quanto mais tempo você faz algo, mais aquilo se torna parte de você. Eu não lembro agora o autor, mas é praticamente dessa forma. Existirão os períodos em que vão separar os homens dos meninos, como eu disse anteriormente. Esse processo é muito importante porque ele vai te gerar o seguinte: quanto mais tempo você se dedica a algo, mais natural aquilo fica em você. Um grande exemplo é o idioma. O idioma, o exercício físico, uma arte marcial, o hábito de pegar um ônibus, o hábito de pegar um carro e ligar, o hábito de escutar o som do motor do carro para ver se está legal, se não está, enfim. Mas quando você observa isso, essas são as palavras que vão te ajudar. Prática, constância. Até aí tudo bem. Então vamos lá. Suponhamos que na primeira semana ou no primeiro mês você começou bem. Vamos colocar como se fosse 3 meses. 3 meses, 6 meses,
E aqui vai, ó, 3 meses, 6 meses, 12 e por aí vai. 3 meses, 6 meses, 1 ano, por aí vai. E aqui funciona na mesma matemática, só que aqui no caso é quantidade. Então suponhamos que no primeiro mês ou nos primeiros 3 meses você levou a 1000 a sua disciplina, o hábito, a situação que você tinha dificuldade, você levou a ferro e fogo e as coisas começaram a fluir. Beleza, o que aconteceu? Você cumpriu o primeiro processo. Observando que você já tinha um pouco mais de fluência, você deu uma relaxada, mas ainda não entendeu o conceito e continuou. Você seguiu aquele raciocínio, depois observou que você já tem vantagem sobre alguém, você consegue fazer algumas firulas, consegue estudar, consegue organizar a sua forma de pensar. Deu outra folgada. E por aí, você já viu que você começou a pegar a malícia da situação. Quando você observa essa linha do gráfico, você consegue entender a linha de raciocínio de uma pessoa você mesmo já vai poder responder. Uma pessoa de fracasso. Por quê? Ela achou que o trabalho dela, por ela ter feito muitas vezes, já não precisava ser feito. E é aí que está o divisor de águas da pessoa que não tem sucesso da pessoa que tem. A pessoa que tem sucesso, ela pode fazer o contrário. Ela pode seguir essa linha de raciocínio, começar devagar, evoluindo, evoluindo, evoluindo. E ela muda a trajetória dela da água para o vinho. Deu para começar a entender como que funciona? Esse é um dos pontos importantes para você ser um baterista de sucesso ou um baterista de fracasso. Agora, nós vamos entrar num conceito mais teórico, porque aqui você já entendeu o processo do tempo, certo? Então vamos dar seguimento. Então vamos lá, batera. Agora nós vamos para a parte final desse vídeo. Eu estou passando muito por cima, não tem como explicar muita coisa, porque eu já cheguei em 18 minutos aqui, então esse vídeo vai ficar longo e só vai funcionar para quem tem nervos de aço. Um dos processos importantes que você precisa entender é que se você não tomar uma atitude, os seus sonhos eles não vão sair do papel, não vão sair daqui, ó. E você tomando uma atitude, você precisa assumir um compromisso. E esse compromisso, ele é entre você e o lugar que você tem o desejo de ir. O que eu faço aqui na Apodramas? Às vezes os alunos ou os parceiros do grupo de estudos estão ali, mas fica aquele grupo meio xoxo, fica sem conversa, fica sem assunto. O que eu falo? Gente, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender, a gente não está aqui para ser amigo. Eu posso ser amigo sim, mas você precisa colocar a sua parte em prática. Por quê? Porque depois vão ficar com a cara feia olhando para mim, falando assim, esse João fala demais, esse João enche o saco demais, fica fazendo pressão. Mas é o seguinte, se é um grupo, tem que ter movimento, tem que ter um propósito, tem que ter uma direção. Porque senão todo mundo estagna, ninguém aprende, fica aquela coisa, manda meme aqui, meme ali, meme lá. Então o grupo precisa ter atitude, compromisso e objetivo para que as coisas se tornem realizáveis. É um R isso aqui. Então, para as coisas serem realizáveis, você precisa seguir um padrão. E aí nós voltamos para aquele princípio lá do PODC. O PODC ele funciona como?
como um processo de movimento. Você tem um plano, você segue, e isso se torna infinitamente. Quanto mais você entender, mais clareza você tem nos processos. E ninguém mais pode te parar. Entende? Quando eu abri Apple Drums, eu foquei nisso. Então o que eu precisava? Dar resultado. Porque quando eu entrei para ser bolsista, quando eu entrei para fazer aula de dança, eu precisava ter clareza. E eram esses princípios que batiam na minha cabeça, por quê? A minha mãe sempre me enfiou livro na cabeça. Ela não ficava me falando para fazer as coisas, ela me mandava ler. Então, se você é de periferia, se você está aqui me observando, se você quer mudar a sua história, independente do lugar, eu costumo dizer que esses vídeos não são para gente fraca. Por quê? Porque gente fraca gosta de ficar reclamando, gosta de ficar agarrado à emoção, gosta de ficar agarrando o chororô, gosta de ficar reclamando porque as coisas não acontecem. Eu tô aqui para ajudar as pessoas. Então, o meu papel mínimo é fazer isso, porque um dia você vai entender lá na frente. Esse vídeo aqui pode dar efeito daqui 10 anos, mas aí você vai ver que eu não estou mentindo. O compromisso que você tem que ter pode ser comigo, pode ser com outro, mas você precisa ser claro de que isso vai funcionar. Como? Através desse processo. Então, se esse vídeo ficou longo e você chegou até o final, parabéns. Você não é mais um na manada do conformismo. Porque uma coisa que eu aprendi com Visu Netambequaio, ele é um sul-africano que ele diz o seguinte: você tem duas coisas para realizar na vida. Uma é agarrar a emoção e a outra é agarrar o progresso. Mas você não pode ter as duas. E é assim que as coisas vão funcionar para músicos de sucesso, para pessoas que vão vir aqui entender a situação e praticar. Sem mimimi, sem chororô, sem conversa fiada, certo? Então, o que eu tinha para dizer é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, independente do tempo, independente da época, deixa o seu comentário abaixo, compartilha com a galera e segue adiante. Mas lembre-se do seguinte, isso aqui é sucesso para a vida. Eu falei sobre música, mas se você chegou até o final, você entendeu que isso aqui é um processo de vida. Então, eu te vejo em um próximo vídeo e vou ficando por aqui. Um forte abraço e manda ver. Fui!